Vamos continuar louvando ao Senhor juntos. E antes de prosseguirmos, eu quero apenas dizer o seguinte: a vida é cheia demais. A maioria de nós não tem tempo diário para si mesmo com Deus. Não tem aquele lugar secreto acerca do qual Jesus falou, que a gente para e sossega. Não tem esse lugar secreto nem dentro e nem fora do ser. Não tem dentro, porque a gritaria interior, o vozerio é muito forte. Podem sentar para cá, ó, tem muito lugar aqui, tem lugar ali, podem chegar. Então o vozerio interno é muito perturbador, muito agitador. E do lado de fora ninguém pode esperar a condescendência de um planeta como este, com um mundo com todas as freneticidades desse nosso mundo. Porque a maioria não sossega nunca a alma. E é uma pena que, em não sendo assim, o que já é trágico, você ainda chegue aqui e continue viajando com seus pensamentos para lá, para cá. Aí o que vai sobrar é apenas uma experiência psicológica tênue, sem quase significado nenhum. Muito parecida com aquela que você teria numa reunião do Lions Club do Brasil, do Rotary, ou até mesmo de uma maçonaria leve. Porque numa maçonaria mais pesada, a maioria das pessoas se concentra muito mais. Então, para que a gente não fique aqui perdendo tempo, e para que a gente reconheça a importância de parar a mente, aquietar os pensamentos, focar tudo em Deus, no coração, no trabalho da graça em nós, ver se a gente recupera o mínimo de consciência em fé e de disposição de debruçar o ser no altar da verdade, com todo o coração, buscando curas onde as doenças matam para a morte, que não são as doenças do corpo, são as da alma e do espírito. Então, vamos louvar ao Senhor juntos, com mais 2 momentos de louvor. E em nome de Jesus, eu quero convidar você a fazer isso de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com toda a sua poesia, com toda a sua emoção para Deus, com todo o seu espírito, com toda a sua lucidez, com todo o seu entendimento, com toda a sua gratidão. E faça isso com as inteirezas de todas as suas sensorialidades. Feche os ouvidos para os ruídos à volta. Não deixe que a sua mente fique em bulício por causa de acontecimentos do dia, ou da vida, ou do momento, ou do instante. E adore a Deus em espírito e em verdade. E aproveite esse momento de todos juntos, que conta com a extraordinária promessa de Jesus, de que aonde 2 ou 3 reunirem-se em seu nome, em acordo, em paz, com o coração reconciliado, com a fé fixada nele, com o coração cheio de graça e de perdão e de misericórdia, sem inimigos preservados em nós por nós mesmos, mas ao contrário, com a alma desinimizada, o espírito limpo e a mente focada. Vamos adorar a Deus juntos e aproveitarmos esta hora, todos nós.
És Rei do universo, glória enche a terra e enche os céus. Glória enche a terra, tua glória enche os céus. Glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, glória enche a terra e enche os céus. Glória enche a terra, sua glória enche os céus. Glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós invocamos o teu nome, Senhor Jesus, juntos aqui, todos nós, invocamos juntos e invocamos uns pelos outros, e invocamos por nós mesmos, e pedimos em nós mesmos que tu nos enchas do teu Espírito, que nunca é dado sob medida, e também que tu nos tornes um corpo unânime no pensamento, na intenção do Espírito, na alegria de alma em torno do teu nome e na paz de coração uns pelos outros em relação a qualquer outro que aqui não esteja, ou esteja em qualquer lugar. Por favor, vem, tira o véu da nossa mente, tira de nós a distração, a indisposição de ouvir, ou aquela vontade de administrar o que se ouve. Permite que surja dentro de nós, por graça tua, uma imensa vontade de comermos toda a tua palavra e não fazermos restrições ao cardápio do Evangelho. É o que eu peço que aconteça de bom em nós, para que a tua palavra seja boa nova para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente amada, na quarta-feira passada, eu falei sobre a diferença entre o homem natural, o homo psíquicos, o homem almático, o homem que vive só das pulsões da alma. Falei do homem carnal, do boneco orgânico, do discípulo orgânico de Jesus, que é aquele indivíduo que tem obrigações na cabeça e guerra na carne, na alma, nas pulsões não pacificadas na graça de Deus no Evangelho.
E falei do homo pneumáticos, o homem espiritual, que é aquele que não se deixa julgar pelas médias à volta e nem se deixa influir pelo que seja curso deste mundo, projeto de globalização e clonificação humana e mental, mas ao contrário, resiste a este século, renova a sua mente, deixa-a transformar-se para que ele prove qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E eu terminei dizendo que quem estivesse vindo a essas nossas reuniões de quarta-feira deveria estar preparado para o fato de que nós estamos iniciando um processo, este ano inteiro, de consciência do significado do discipulado em Jesus, do que significa ser um discípulo de Jesus. E a minha intenção às quartas-feiras, quanto a fazer isso, tem a ver com o fato de que quem vai às reuniões de domingo lá no Teatro La Salle é quase sempre exposto à palavra do Evangelho em extremas generalidades, porque a diversidade do grupo é tão grande que não dá para ser específico. Segundo, porque se nós estamos caminhando no caminho, e o caminho da graça é apenas uma trilha histórica tênue do verdadeiro caminho no qual nós estamos caminhando, que é Jesus, se é assim, não tem outro assunto mais importante do que o significado de ser discípulo de Jesus. Porque, de fato, é isto que, de um modo ou de outro, todos nós dizemos que somos. Alguns, inclusive, se jactam disto. Alguns fazem disso uma carteirinha de membro de igreja. Alguns transformam isso em diploma de batismo. Alguns transformam isso em certidão de casamento na igreja. Alguns aferem isto por frequência a reuniões e por todos esses outros critérios bons para serem praticados em zoológico, quando se conta os animais na volta à jaula, mas que não tem absolutamente nada a ver com o que produza um discípulo de Jesus no coração e, consequentemente, na vida e no todo da existência. O texto que eu escolhi para a gente estudar nas próximas quartas-feiras é Mateus, começando no capítulo 16 e indo, dependendo de umas poucas coisas apenas, provavelmente até o capítulo 21. Isso deverá fazer com que a gente fique nesse trecho do Evangelho de Mateus pelo menos uns 2 meses, só olhando algumas coisinhas aí. Hoje, eu quero iniciar fazendo a leitura que começa aqui no verso 13 do capítulo 16, e eu vou ficar apenas até aqui ao final dessa primeira parte, no verso 22, e na quarta-feira que vem a gente volta de novo, porque hoje não vai dar para esgotar nada, nem básico, do que eu quero dizer nesses primeiros versículos aqui. De Mateus 16, de 13 a 23. Que diz assim, gente, e é importante que haja todo silêncio, atenção, boa vontade, porque a gente ouve com os ouvidos. Por isso é que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, por favor, use o aparelho auditivo, deixe a informação entrar na mente e fuja do que possa distrair você. Indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista,
outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Os discípulos já vinham andando com Jesus há algum tempo, até que chegaram neste momento da estrada, do caminho, da jornada. Alguns tinham chegado logo no primeiro momento. Foram convidados por amigos, por irmãos, por sócios, para virem dar uma olhada no que estava acontecendo, ficaram e foram convidados a ficar. Alguns deles foram separados do grupo, um número de 12, e passaram a ser chamados de apóstolos, que significa enviado, significa mensageiro, significa portador de um recado. Isso é um apóstolo. Não é esse ser com um anel desse tamanho de bispo, nem com uma mitra na cabeça, nem com um báculo na mão, nem nada disso. E nem tampouco esse ser bruxiliante e macumbado com o poder de amaldiçoar os que não contribuírem financeiramente, deixando-os sob profunda desgraça, até que se arrependam e dizimem para o bolso do apóstolo. Não. Apóstolo, no Novo Testamento, é um garoto de recado. É um ser muito pequenininho, mas que teve o privilégio de ouvir de Jesus e reter a palavra. E ele só seria apóstolo se fosse apóstolo. No dia que ele pregasse outra mensagem, ele deixaria de ser apóstolo de Jesus. Passaria a ser apóstolo de qualquer outra coisa. Portanto, um apóstolo não era um título, não era um cargo vitalício, não era uma posição biônica e nem tampouco era algo fixo. Se Judas tivesse traído e não tivesse suicidado, vocês acreditam que ele continuaria a ser um dos 12 apóstolos? No ato da traição não reconciliada, rompia o vínculo. Simples assim. De modo que apóstolo se faz todo dia, se renova todo dia, se converte todo dia, se reafirma todo dia, na medida em que ele carregue a mensagem inalterada. De modo que o que faz o apóstolo é a inalterabilidade da mensagem conforme quem o enviou. Porque quem o enviou diz, eu estou dizendo a vocês as palavras de quem me enviou. Por isso o escritor de Hebreus diz
que Jesus é o apóstolo das nossas almas, porque ele é quem carrega esse verbo inteiro de Deus para nós. E ele disse, eu estou apenas dizendo o que eu ouvi do meu Pai. Vocês conhecem o eco dessa declaração que eu acabei de fazer. E como ela se repete, especialmente no Evangelho de João. O que eu tenho ouvido, tenho falado. O que eu vi, tenho dito. Conforme meu Pai me disse, assim digo. Conforme meu Pai julga, assim falo. Mas é do Pai. E eu não posso alterar o que aquele que me enviou me deu para dizer. Do mesmo modo, ele disse assim, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Do mesmo modo como eu trato a mensagem que o Pai me deu, tratem a minha. Reproduzam a minha. Porque se vocês não a reproduzirem como minha mensagem, conforme ela própria é, vocês estarão divulgando qualquer outra coisa, sendo apóstolos de qualquer outra mensagem, mas já não serão os enviados do Evangelho. Então esse grupo que aqui está em volta de Jesus é formado dessas pessoas que tinham começado a crer desde o início, que se achegaram por vias diversas, mas que receberam um único convite e uma única possibilidade de discipulado. Quando perguntaram a Jesus, mestre, onde assistes? Onde moras? Onde resides? Bem no iniciozinho da jornada, era um curioso que queria saber qual é o endereço da reunião, queria saber onde é a sinagoga do Senhor, queria saber aonde é a escola na qual o Senhor prega. Me dê um endereço fixo. Jesus disse, vem e vê. Porque ele não tinha nenhum endereço a dar. Ele não poderia dizer que era em Belém, nem que era em Jerusalém, nem que seria em Nazaré, nem que toda quarta ele estava em Cafarnaum. Ele apenas disse, olha, se você quiser ser meu discípulo, vem e veja, e me siga. Porque o tabernáculo é de fato móvel, é andante, é caminhante. E se você tem a intenção de ser meu discípulo, fique sabendo, não existe fixidez no discipulado. Não existem geografias fixas, não existem ambientes que sejam os únicos, porque para ser meu discípulo você vai ter que me seguir nos veios e nos singramentos e nos cortes e nos canais e nas trincheiras e nos vales e nos penhascos, nas planuras, nas planícies, nos planaltos, nas regiões abissais, aonde quer que eu esteja indo, aonde quer que eu esteja te levando. Aí será o caminho do discípulo. Por isso, venham e sigam-me. Ou quem quiser saber, venha e veja. Portanto, nós não estamos falando aqui de algo que acontece num lugar de reuniões. Nós estamos falando de algo que só pode acontecer um dia depois do outro. De modo consciente e lúcido entre a hora que se acorda e a hora que se dorme. Mas também de modo inconsciente e aberto à palavra até quando se dorme. É algo para o todo da vida, sem interrupção, sem férias, sem dias santos para santificarem os caprichos do nosso egoísmo, da nossa mesquinharia. É um convite para toda hora, para todo tempo. É uma jornada sem paranoia e sem neurose, porém de renovação automática constante da mente, de suspeição permanente a respeito das mudanças sutis e desviadoras do nosso próprio pensamento em relação ao Evangelho, de modo que todo dia, muitas vezes por dia, eu tenho que trazer meus pensamentos, minhas emoções, minhas opiniões, as fixações dos meus desejos ao crivo do Evangelho, da palavra da vida. Do contrário, eu começo discípulo e termino outra coisa. Então, o grupo que está aqui é este. Já vem andando com Jesus. Aqui mesmo no capítulo 16, do verso 1 ao verso 12, se diz que Jesus inicia
fazendo a eles uma advertência em relação aos fariseus e aos saduceus. Verso 1 do capítulo 16. Cuidado com essa moçada, com os saduceus e com os fariseus. Os saduceus eram, em geral, oriundos da classe sacerdotal de Israel. Formavam também um partido político de centro-direita, alinhado sempre com Herodes e com as linhagens herodianas e, por consequente, com os romanos, porque interessava a eles a manutenção do seu próprio poder como controladores do templo em Jerusalém, do ofício, do rito, da arrecadação. Era onde rolava a grana, era onde os fariseus queriam estar, naquele ambiente religioso de muito controle, muita sobriedade sacerdotal, muita pompa, muita manifestação de importância e de imponência, uma elite política que se relacionava com os poderosos que controlavam o país, ou seja, tantos procônsules romanos indicados, quanto aqueles que fossem, eventualmente, os reis postiços de Israel, como os Herodes conseguiram durante um período de praticamente 100 anos. Então, ele diz, olha, cuidado com os saduceus. Também acerca de quem aqui no Novo Testamento se diz que era um grupo que não cria em nada. Eles não criam em espírito, eles não criam em anjo, eles não criam em demônio, eles não criam em diabo, eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles malmente, como diz o pessoal da minha terra, malmente criam em Deus, assim, bem de raspão. Eram os saduceus, que é, em geral, o que acontece com os indivíduos que se tornam os discípulos do rito, os discípulos do templo, os discípulos das mecânicas que supostamente realizam bem pela própria realização do rito em si, como máquina de agradar a Deus. De outro lado, ele diz, tomem cuidado com os fariseus, que era uma moçada de centro-esquerda, que mantinha uma relação tensa com o poder do templo, com o poder romano, mas nem tanto, porque eles não queriam bater tão de frente, eles não queriam ser esvaziados de poder, e o poder deles era oriundo do zelo, da ortodoxia, do literalismo, do moralismo, do behaviorismo, do condutismo deles, segundo a lei de Moisés, indo eles aos extremos de detalhamento, de tentativa de encarnação legal e cerimonial das descrições da lei, que faziam deles esses seres carregando caixinha de couro na testa com um pedacinho da lei, com o braço amarrado, com pedaços da lei, com a lei presa em tudo que é lugar, e na porta da casa, e ele tendo que andar repetindo a lei o dia inteiro, tentando cumprir os pensamentos insinuados por Moisés a respeito de como deveria ser a conduta de um indivíduo que temesse a Javé, ao Deus de Israel, e todas as cerimônias, e todos os jejuns, e todos os dízimos, e todas as invenções que eles pudessem criar para se tornarem mais justos do que a justiça. E aí Jesus disse, olha, cuidado com os saduceus, que é esse polo dessas presenças mecânicas de Deus, sem vida, sem espírito, sem transcendência, sem ressurreição, sem glória divina, sem alegria no espírito, sem paixão, sem milagre. E também cuidado com o zelicismo dos fariseus que vivem de um legalismo que inviabiliza a existência e que os torna seres só da fachada, porque no lado de dentro eles sabem que nenhum deles consegue cumprir os rigores da lei. E como eles sabem que na subjetividade eles não conseguem, o que eles fazem é apenas a construção de uma máscara hipócrita,
hipócrites, significa de fato máscara. Isso é hipocrisia máscara. Então, cuidado para que vocês não fiquem mascarados, nem desapaixonados, como os saduceus, nem mascarados, como os fariseus. E ele faz essa advertência, iniciando dizendo o que um discípulo não tem que ser nunca. Não tem que ser esse indivíduo que de Deus guardou lembranças, álbuns, figurinhas, souvenirs, mas que não desistem de frequências e de regularidades, vivendo a devoção dos hamsters, nas repetições que não levam a lugar nenhum. Nem tampouco sejam desses que vivem de projeções, afirmações, declarações e abusos de poderes espirituais e de superioridades morais e de culto a vocês mesmos, como os fariseus, porque no fim isso constrói apenas um ser que não é. Apenas tira a alma, apenas mata a verdade no íntimo, apenas destrói a sinceridade. Porque para Jesus, conforme aquele gesto dele, ao amaldiçoar a figueira, que estava cheia de folhas e não tinha frutos, porque não era tempo dos frutos, lembram disso? Mas amaldiçoou. O que ele estava querendo dizer, e quem conhece um pouquinho da botânica da Palestina fica sabendo que a figueira dá primeiro os seus frutos, depois é que aparecem as suas folhas. De modo que quando uma figueira já está cheia de folhas, é porque ela já está entupida de fruto dentro. Agora uma figueira cheia de folha, que não tem fruto nenhum, é farisaica. É como Israel dos dias de Jesus. É a figueira cheia de folhas, que não tem fruto. Essa morre. Essa recebe a profecia da hipocrisia e seca. Então, para ele, é melhor uma figueira verdadeiramente pelada, mas honestamente figueira, do que uma toda vestida de folhas sem fruto nenhum. Porque para Jesus o que interessa não é o fruto, não é a aparência dele. Uma figueira pelada tem chance no tempo próprio, dar o seu fruto. Uma que conseguiu inverter a ordem e dar primeiro folhas e nunca apresentar frutos, essa aí se tornou híbrido de uma perversidade inconversível, que só vai endurecendo mais o coração. Então, esses discípulos, acerca dos quais nós estamos falando, chegam aqui neste ponto em que a gente lê no capítulo 16, no verso 13, indo para Cesareia de Filipe, para o norte do país, na direção do Monte Hermon, das nascentes do Jordão, tendo ouvido de Jesus anteriormente, de maneira enfática, essas duas afirmações. Cuidado com a doutrina dos saduceus. Cuidado com a fé que é só plástica, que é só estética, que é só mecânica, que é só rito, que é só frequência, que é só comportamento. E cuidado com aquela que se transforma apenas em demonstração exacerbada, agigantada, neurótica, paranoica de uma espiritualidade que não é verdadeira e que acaba gerando apenas casca e máscara. E aí, o verso 13 diz que eles estavam indo na direção das bandas de Cesareia de Filipe. Depois desse contexto, quando Jesus pergunta aos discípulos dele, quem dizem as multidões que eu sou? Aí eles disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista. Não explicam como é que tu és João Batista, se João Batista só morreu há alguns poucos meses atrás. Mas tem gente que acha que
O senhor está recebendo João Batista. Que o João Batista é o seu guia. Que o senhor está cheio de João Batista. Que o senhor é o Jesus Frites Batista. É mais ou menos isso. O senhor está recebendo João Batista. Não dava nem para ele ser uma reencarnação de João Batista, porque eles só tinham entre eles menos de 1 ano de diferença de idade. E o João, o primo dele, tinha acabado de morrer, decapitado, pela gula sexual de Herodes. Então, João Batista. Outros dizem que é Elias, que o Senhor é a reencarnação de Elias. Ou que o Senhor está aqui tomado pelo mesmo espírito, no mesmo poder de Elias, para ser um grande reformador religioso de Israel, purificador da nação, que ainda vai reunir todo mundo no monte do templo e vai dizer: escolhais hoje a quem servir, se é o Senhor ou se é os romanos. E vai descer o cacete em quem pensar diferente. E vai fazer descer fogo do céu. Aleluia! Muita gente com essa expectativa. O Senhor é o Elias. E tem que chegar com arsenais melhorados e mais fortalecidos. Não pode ser uma bolinha de fogo só para destruir um altar. Já tem que ser uma bola meio nuclear para acabar com os romanos. Mas, aleluia, tem gente com essa esperança. Tem outros que dizem que o Senhor é Jeremias. Por causa desse tom de pregação profética sobre a destruição do templo, ou não dá a menor bola sobre o significado das construções, nem do poder que os judeus conseguem arregimentar nos conluios deles com os romanos, de modo algum. O Senhor está sempre avisando e dizendo que os dias são maus e que se não houver conversão, todo mundo perece. Por isso, tem gente que acha que o Senhor parece com Jeremias, anunciando um exílio, um cativeiro, uma desgraça. Deve ser Jeremias andando entre nós, carregando um choro ambulante por Israel. Tem outros ainda que dizem que pode ser qualquer um dos profetas, menos Oséias, porque o Senhor nem é casado e nem corno. Agora, qualquer um outro dos profetas, quem sabe, poderia ser. Aí Jesus diz: bom, é isso que vocês ouvem o povo dizendo que eu sou? E eles disseram: é. E ele disse: mas agora eu queria saber uma coisa, o que vocês aqui, os enviados, os apóstolos, os discípulos, esses que eu estou mandando pregarem e anunciarem, dizem que eu sou? Quem eu sou? Olhem bem para mim e me digam quem eu sou. Mas não deem-me uma resposta evangélica, por favor, disse Jesus. Qual seria? Resposta evangélica: o Senhor é filho de Maria. Ai, aleluia, Maria. O Senhor nasceu, ela ainda era virgem quando o Senhor nasceu. E vieram anjos e cantaram, e magos do Oriente, o presépio foi montado, e tudo isso. O Senhor nasceu em Nazaré para se cumprir a profecia. Não. A pergunta de Jesus não era o meu pedigree, nem o meu currículo vitae, nem a minha genealogia. A pergunta era simples: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? Aí Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, tu és o Messias de Israel. Tu és o prometido a todos os profetas. Tu és aquele enviado que viria da tribo de Judá, o Silo, o enviado. Tu és a promessa cumprida a Davi, de que da sua descendência viria aquele cujo reino é eterno. Tu és o eco do grito de Miqueias, que viria o Cristo cujas origens eram desde antes da fundação dos tempos. Tu és o sonho de Isaías, tu és
o amor e a paixão de Deus entre os homens. Tu és o Messias, o enviado inteiro de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. O que em Israel equivalia a dizer, tu és Deus. Porque, de acordo com Caifás, o sumo sacerdote que julgou a Jesus no final, uma das acusações que prevaleceu para o decreto, para o veredito final, para a sentença de morte, foi esta. Ele se diz filho de Deus, fazendo-se assim igual a Deus. Essa era a interpretação judaica. Portanto, quando Pedro diz, tu és o Messias, até ali estava tudo bem. Ainda que alguém não concordasse, mas era uma esperança de Israel que alguém o fosse. Mas ele vai mais além, ele pega Miqueias e afirma que o Messias de fato é eterno. Tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, tu és feliz, Simão. Tu és um homem bem-aventurado, Pedro. Porque não foi carne, não foi sangue, não foi intelecto, não foi teologia, não foi junção de imagens, não foi concatenação, não foi a capacidade de elocubrar, não foi a cerebração, não foi a filosofia, não foi autoiluminação, não foi autogenialidade, não foi nada disso que a gente revelou essas coisas. Porque discernir o que você discerniu é impossível pela teologia, pela filosofia, e os teólogos tinham que ser honestos, como os sacerdotes judaicos, e dizerem que de fato era um escândalo afirmar que quem quer que fosse, fosse Deus. Os teólogos tinham que admitir que de fato, por nenhuma teologia se chegaria a essa conclusão de que aquele que estava ali, com 1,68 m, 1,74 m, 1,80 m, não sei qual era a altura dele, mais moreno ou mais claro, olhos pretos, azuis, marrons ou de qualquer cor, com cabelo grande, pequeno, maior, liso ou encaracolado, com cheiro de macho, era Deus. Não dava. Pela teologia não dava. Pela teologia era idolatria dos sentidos, de acordo com Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus não apareceu com nenhuma aparência, nem com coisa alguma, ninguém viu nada. Cara, chega alguém aqui e diz, olha para mim, eu e o Pai somos um. Pela teologia, é heresia. Pela filosofia, é loucura. Criador do cosmos e de tudo que existe, vai virar um carinha desse tamanho andando entre nós, compactando o eterno no tempo e no espaço, dialogando com os homens? Loucura. Nem existe tal coisa. Por qualquer que seja o meio, a via, o veio, não existe tal coisa. Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. Porque se isso não vem por revelação do Pai, não vem por cogitação humana, nem por elucubração humana, nem por qualquer outras coisas. Se você diz, não, eu nunca tive esse problema, eu já nasci crendo nisso, eu diria a você que esse é um grande equívoco seu. Ninguém nasce crendo em Jesus. Ninguém. Nenhum de nós, porque carne e sangue não produz isso. Genética não produz isso, o berço não produz isso. Pai e mãe não geram isto. Não nasce da carne nem da vontade do homem, mas só nasce do Espírito. Então, ser discípulo de Jesus é algo que começa com a invasão do sobrenatural na vida da gente. Do contrário, você é discípulo do cristianismo.
Você é discípulo dos evangélicos, você é discípulo dos católicos, você é discípulo dos espíritas kardecistas que leem o evangelho antes da sessão começar. Você é discípulo de qualquer coisa, menos de Jesus. E é possível você ser discípulo de Jesus sem conhecer Jesus. E aí, não tem discipulado de Jesus, mas tem o presépio do discipulado, que é o que a religião oferece e a gente compra de maneira iludida e equivocada. Porque o discipulado de Jesus só começa, minha gente, quando a gente recebe uma invasão definitiva da luz da revelação, quando ela entra aqui. E aí o absurdo se instala em mim. E aí eu me torno filho da loucura de Deus. E aí eu me torno discípulo do escândalo dos escândalos. E aí eu digo que diante de mim, encarnado como um homem no tempo, espaço, na história, com todas as implicações disso, estava Jesus e que Jesus é Deus. E dizer isso sem ser por repetição da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, do padre, da catequese, do catecismo, mas dizer isso por uma convicção que poderia me colocar diante das portas do céu ou do inferno, na glória ou no abismo, com o meu ser sem poder negar esta manifestação. Como Dostoiévski disse, preso, quando alguém insinuou alguma coisa sobre o fato de que as circunstâncias eram tão perversas à volta que a única concepção possível seria algo ateu em relação a Deus, ele disse, olha, se alguém me disser que Deus não existe, que não existe céu, que não existe inferno, que Jesus não era quem Jesus dizia ser, que os evangelhos foram uma construção humana que esteja provado que assim foi. O que existe aqui dentro de mim é maior do que a crença em Deus, é maior do que recompensas celestiais ou pavores infernais. O que existe aqui dentro de mim nunca teve seu amparo na opinião de teólogos. Se alguém viesse para mim e me dissesse o que você está dizendo, o que eu diria era, fique com Deus, fique com o céu, fique com o inferno, fique com tudo. Eu sigo sozinho, sem Deus, sem céu, sem inferno, sem nada, com Jesus. Tem gente que pensa que o cara está dizendo que é possível tudo mais sem Jesus. O que ele está dizendo é que tudo mais não é possível sem Jesus, que Jesus é tudo. Agora, isso só entra na gente por revelação do Pai. Do contrário, a gente aprende catecismos, aprende doutrinas, discute com testemunhas de Jeová, com adventista, com espírita, com católico, sai no pau na universidade, briga no trabalho, se estressa com os vizinhos, defende Deus, ofende os ídolos, faz tudo o que crente faz, sem nunca ter se tornado discípulo de Jesus, porque ele tem medo de morrer, porque ele ama muito mais a presente ordem de coisas do que a esperança da glória de Deus, porque no coração dele não está fixada a certeza da vida conforme o Evangelho, apenas da conveniência social de um bom comportamento proposto pelo Evangelho. Mas na hora que o médico diz, sinto-lhe dizer, você está com câncer, a fé acaba. Sinto-lhe informar, seu filho está com AIDS. O cara diz, ai Deus, porque o meu? E aí começam todas essas questões que não existem, deixam de existir quando a alma foi
estuprada pela bondade de Deus, pela revelação de Deus, e foi emprenhada pela graça que diz sem medo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa não é uma declaração para os outros, nem para fora, nem uma tentativa marqueteira de divulgar Jesus. É um cara a cara com Deus, dizendo: para mim tu és isto, é para mim. Jesus, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois ele mesmo viria dizer, quando muitos abandonaram, e ele ficou junto com poucos, e Jesus disse: não quereis vós também retirar-vos? Ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Discipulado só começa quando dentro de mim se instala o só tu em relação a Jesus. Sem só tu em relação a Jesus não tem discipulado. Com também tu, ou tu maior que os demais, ou tu melhor que os outros, ou tu superior aos outros. Se ainda tem os outros, não tem tu. Com Jesus é só tu. E nada mais. Aí o discipulado está plantado na gente. Quando isso começa com a confissão de quem ele é, e vai se concluindo todo dia com as afirmações que a gente vai fazendo contra todos os dissabores, contra todos os choques, contra todos os escândalos, contra tudo que não se entende de imediato, contra tudo que nos parece ser uma manifestação de esticamento do nosso ser, mas ainda assim a gente permanece dizendo: para quem, para quê, para onde, se para mim, só tu. A primeira coisa, portanto, gente, é que o caminho do discípulo só começa quando existe essa revelação que explode aqui dentro. Paulo falou a respeito deste momento revelação dele, com algumas linguagens e figuras de expressão bem interessantes. Ele primeiro associa esse só tu de Deus na vida dele, essa luz que chega, que ilumina, com a criação do mundo. Porque ele andando na estrada de Damasco, quando uma luz brilhou do céu, e vocês conhecem a história, está em Atos no capítulo 9. Mas quando ele vem a escrever, posteriormente, a respeito disto, ele fala do Deus que de trevas disse: haja luz, e houve luz, e fez resplandecer em nós a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que aconteceu comigo quando essa revelação chegou era como a terra no princípio, sem forma e vazia, existente, mas não vivente. E a palavra de Deus chegou, e Deus disse: haja luz, e eu me descaotizei. E de ente existente passei a ente vivente. Outra imagem que ele usa é a de um coração represando o encontro com Deus. Resistindo como uma represa. Então, superabundou, então, transbordou, então, explodiu a graça de Deus. E a palavra grega que ele usa é justamente aquela que designa o arrebentamento de uma represa, que estava contendo aquilo ali até que chegou a hora em que ela arrebentou e estourou. A graça prevaleceu. A terceira imagem dele é de parto. Quando ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que ele, diferentemente dos demais apóstolos que tinham encontrado a Jesus enquanto Jesus andava por aqui, veio a encontrá-lo como um nascido fora de tempo, fora de hora, já bem depois, quando ele já não estava aqui.
E ele diz que nasceu como nascido fora de hora, usando um termo que designava um parto difícil, de uma criança em sofrimento e de uma mãe que não conseguia dar à luz e que precisava do auxílio intenso de parteiras que arrancassem a criança com as garras, com fórceps, puxando para fora. Eu nasci ectrauma, nasci provocado por trauma, por arrancamento de Deus para fora. Essas imagens, juntamente com muitas outras que ele usa, e não vem aqui ao caso sair reproduzindo todas elas, mostram uma coisa, que na mente de Paulo, a semelhança do que deve existir na mente de qualquer outro discípulo, ninguém, de fato, inicia esse caminho sem que seja invadido pela revelação, pela luz. Senão a gente não nasce. É ato de graça amorosamente estúpida que arranca o bicho. É graça forçando a resistência da gente que arrebenta a represa. É luz que chega e vitaliza uma terra sem magma, sem impulsão, uma terra pedrada, rochosa, uma terra que não era viva, que não produzia vida. E ele explode luz e graça, assim como no nosso coração, sem essa luz e sem essa graça, não há criação, nada começa. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, iniciando essa nossa jornada, é perguntar do que a gente é discípulo. A gente é discípulo das muitas catequeses. Você percebe que você precisa muito estar junto com os outros crentes, porque se você ficar um pouquinho afastado, você perde a fé. Você é do tipo que se converteu e rompeu todas as suas amizades com o chamado mundo, porque senão você não iria jamais caminhar na fé. Você é do tipo que, se ficar exposto a pensamentos muito diferentes do seu, você se sente meio angustiado, porque parece que as suas convicções estão sendo roubadas. Você é daquele tipo que fica desesperado quando alguém diz alguma coisa sobre Jesus que possa lhe parecer que na cabeça dos outros Jesus vai se tornar menos desejável. Você é do tipo que sente uma obrigação enorme de afirmar para você mesmo que você crê nas coisas que você crê, porque lá no fundo você não tem certeza da maioria delas. Você é do tipo que treme todinho quando entra na internet, ou alguém envia um link para você, que, em sendo visitado, relativiza a Bíblia como palavra de Deus, Jesus como Filho de Deus, a fé como meio único de vida com Deus. É desse tipo. Se é, meu amigo, eu queria dizer o seguinte: você tem sido discípulo de crenças, de doutrinas. Por isso você fica tão nervoso quando qualquer coisa chega e aparentemente questiona o pressuposto das suas crenças, os dogmas nos quais você está amparado. E aí o coração claudica e balança e se aflige e se perturba. E me escreve dizendo: você tem algum artigo que me ajude a não ficar nesta dúvida? Desesperado, que você vê que o cara está suando frio ali no computador. Pelo amor de Deus, me salva disso que eu estou para perder a fé. É desse tipo? Se é, meu irmão, tem muita vela na sua vida. Tem muita luz de neon. Tem muita lamparina de terceiros. Mas a luz não acendeu aí dentro. Sabe por quê?
Olha como é que Jesus começa. Ele começa perguntando o que os outros pensam. Depois é que ele pergunta o que vocês pensam. Porque a maioria dos discípulos que eu conheço se abala profundamente com o que os outros pensam. Vocês imaginem um Pedro evangélico, andando por aí ouvindo aquelas conversas, não, acho que ele é João Batista. Não, mas são parentes, tem tudo a ver. Além do que, você já notou que nos últimos tempos ele anda mais ousado? Está descendo o pau no pessoal igual o João Batista. É João. Baixou lá. Ele deu uma trimilicada assim, além dele entrou João. Então, 2 em 1. Não tem nenhum registro do evangelho de Pedro saindo no tapa. Não é não! E vai aquela coisa, sai dele em nome de Jesus, espírito de confusão. Eles só ouviram. Uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Agora, nós, ou eu, o que eu digo é que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque o discipulado também não começa enquanto as vozes dos outros não deixam de me perturbar. Enquanto que os outros pensam me perturba, eu não recebi ainda essa luz final, que para começar tem que ser recebida. O paradoxo do discipulado é que ele não começa sem que a luz final comece em mim. Sem que haja essa realidade final no começo. O discipulado não começa se ele já não começar acabado, no sentido de que está definido, tu és. O resto é processo. Em mim. Mas isso está dito. Enquanto o que os outros dizem ou pensam perturba demais a gente, o caminho do discipulado não se fincou no coração. Eu teria muito mais a dizer nesse pedaço de texto hoje à noite, mas eu vou ficar por aqui, deixando essas impressões com você, em nome de Jesus, para você pensar. E na quarta-feira que vem a gente vai continuar só nesse pedacinho aqui, de 13 em diante, provavelmente o resto do mês, porque tem muita coisa para a gente ir aprendendo aqui. Quem veio aqui hoje procurando uma reunião empolgante, arrepiante, para subir pela tenda e sair com a barba queimando, desculpe a frustração, mas foi o evangelho que vocês ouviram. E quem quiser crescer no entendimento, na graça e na disposição de criar raízes no chão da vida, esse vai ter toda a oportunidade que desejar. Apenas vem e vê. Em nome de Jesus.